Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, o tema da aula de hoje é espectroscopia de absorção no VVIS. Bom, o objetivo da aula é compreender os princípios e conceitos fundamentais relacionados à espectroscopia do VVIS. Pessoal, é assim, é uma técnica bastante simples, mas não vamos conseguir ver ela de forma rápida não, né? Então a gente vai construindo os conceitos de forma bem vagarosa, sem pressa, senão a gente não consegue entender, tá? É uma técnica muito importante que vocês compreendam e levem para a vida. Por quê? Porque de cada 10 concursos de química que você for prestar por aí afora, 11 cai a técnica de UV-Vis. Tá? É uma técnica muito cobrada nos concursos na área da química. Tá? Então, da área da analítica, talvez seja uma das coisas mais cobradas por aí afora. Ok? Muito bem. O que a gente vai ver dentro da técnica de UV-Vis? Bom, primeiramente, a gente vai fazer uma breve definição do que é a técnica de UV-Vis. Depois nós vamos ver o princípio do método e vamos definir alguns conceitos importantes. Depois vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos métodos espectroscópicos. Vamos falar um pouquinho do espectrograma ou espectro do UV-Vis, tá? Como é que ele é construído, para você entender. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre análise qualitativa e quantitativa. Vamos falar um pouquinho da instrumentação, né? Então nós vamos entrar no detalhe de como é que é constituído um espectrofotômetro de UV-Vis. Vamos ver no detalhe cada parte do equipamento. Depois, no item 7, vamos ver os principais tipos de aparelhos e, por último, a aplicação. Ok? Parece fácil, né? São só 8 itens para cumprir, mas leva um tempinho aí. Nós vamos ficar algumas semaninhas em cima desse conteúdo, porque é bastante coisa, tá? Inclusive, nessa semana nós vamos cumprir só o item 1 e o item 2, né? Nós vamos fazer uma breve definição e vamos trabalhar um pouquinho o princípio do método e conceitos importantes. Vamos definir os principais conceitos para a gente já começar a trabalhar, né? E durante todo o processo a gente vai resolvendo exercícios, tá? Então o que nós vamos fazer hoje para essa semana é definição, princípio do método e conceitos importantes, e aí a gente já vai começar a resolver exercícios aqui, para a gente conseguir compreender um pouquinho do princípio do método. Gente, a gente não vai sair essa semana daqui conhecendo plenamente a técnica e entendendo ela plenamente. O meu propósito é só fazer uma breve introdução e que você saia daqui conhecendo um pouquinho sobre os principais conceitos. Devagarinho, a gente vai construindo o entendimento a respeito da técnica e você vai conseguindo compreender as coisas, ok? Não vai entrar tudo de uma vez, não. Muito bem. Vamos fazer uma breve definição, então, do que seria a espectroscopia do VVIS. Então tá lá, a espectroscopia do V visível é uma técnica de análise que bombardeia amostras com radiações eletromagnéticas que vão do comprimento de onda na faixa do ultravioleta, né? E aí o comprimento de onda do ultravioleta vai de 10 nanômetros até 380 nanômetros. Então, você pegar as ondas eletromagnéticas na faixa do VVIS, elas vão de 10 a 380 nanômetros o comprimento de onda, até o fim do espectro visível. O espectro visível vai de 380 a 780 nanômetros. Então, a faixa que compreende o ultravioleta até
o visível vai de 10 a 780 nanômetros. Muito bem, o detector quantifica a radiação absorvida e correlaciona com a concentração da amostra, né? Então, o que é a UV-Vis? É uma técnica, né? É um equipamento que correlaciona o quanto que houve de absorção de radiação eletromagnética em função da concentração. Nós vamos construindo isso devagarinho, ok? E o detector é que quantifica essa radiação absorvida. Muito bem. Item 2. A definição vai ficar mais clara, gente, à medida que as coisas vão acontecendo. Então, aqui agora nós vamos falar um pouquinho do princípio do método e conceitos importantes. Aí a gente vai desenvolvendo a aula, durante as semanas a gente vai desenvolvendo os conceitos. Daqui a pouco, lá no fim, eu vou voltar aqui de novo para você entender a dinâmica do equipamento. Não é uma coisa simples que a gente entende de uma forma muito rápida, tá? Devagarinho a gente vai entendendo. Então, tá aqui, ó, basicamente um desenho de como é que é constituído o equipamento, tá? Daqui a pouquinho a gente vai entrar em cada parte, vamos ver o equipamento por dentro, tudo bonitinho, tá? Mas o que você precisa saber por enquanto? Todo equipamento de ultravioleta visível, ele tem uma fonte de radiação aqui, fonte de radiação eletromagnética, vulgo lâmpada. Então aqui é uma lâmpada, aqui você tem um seletor de comprimento de onda, a palavra tá bonita, né? Seletor de comprimento de onda, vulgo filtro, tá? É um equipamentinho aqui dentro que filtra a radiação eletromagnética e deixa passar aquela que interessa. Aqui o compartimento da amostra, que eu coloco tanto a amostra quanto os meus padrões, e depois um sistema de detecção, certo? Esse sistema de detecção funciona como se fosse um olho humano, né? Porque o que está por trás do método de análise em espectroscopia é análise por cor, tá? E aí a gente pode pensar em cor, não somente aquela cor que a gente visualiza, mas sim também outros comprimentos de onda que a gente não consegue enxergar, mas o equipamento consegue, né? Você tem que entender que o olho que vem aqui, ó, o sistema de detecção que está aqui, ó, é um olho extremamente poderoso, muito melhor do que o seu, tá? E que consegue perceber de forma muito precisa pequenas variações de concentração do sistema, tá? Então tá aqui a base de um equipamento. Então vamos aqui para a folhinha para você entender mais ou menos, só um pouquinho, como é que funciona o equipamento e para o tio já começar a dar nome aos bois, ou seja, definir algumas coisas importantes. Vem com o tio para a folhinha. Opa! Então, nós vamos devagarinho aqui, tá? Então, funcionamento do espectro fotômetro. Como é que ele funciona, gente? Então aqui nós temos uma lâmpada, ou duas ou três, não importa, mas é uma fonte de radiação eletromagnética. E se a gente pudesse enxergar as ondas que saem daqui, as ondas eletromagnéticas, você ia ver que tem essa onda grandona, tem uma onda menorzinha, tem uma menorzinha, menorzinha. Você tem ondas que saem dessa lâmpada que tem diferentes comprimentos, certo? Muito bem.
Então, estamos descrevendo aqui o espectrofotômetro por dentro. Essas ondas eletromagnéticas vão em direção à minha amostra. No meio do caminho, a gente tem um sistema que ele chamou lá no slide de seletor de comprimento de onda, que é vulgo um filtro, que normalmente em equipamentos de UVVs, que são mais complexos e mais caros, nós temos aqui um monocromador. Tá? Nós vamos abrir um monocromador por dentro para você entender o funcionamento dele, mas daqui a pouco, após os comerciais, tá? O fato que você precisa entender aqui agora é que esse monocromador, ele consegue deixar passar uma onda eletromagnética de cada vez. Então, quando eu olho para esse sistema, eu peço para o monocromador, né, eu programo o meu monocromador para deixar passar, por exemplo, esse comprimento de onda. Ó. Esses outros ele filtra. Daqui a pouco nós vamos ver como é que ele faz isso. É muito interessante. Então, esse comprimento de onda ele passa. Ó. Esses outros aqui eles vão ficar, eles vão parar aqui no filtro. Muito bem. Aí, olha só. Esse comprimento de onda, que é o meu comprimento de interesse, ele vai chegar até o compartimento da minha amostra. Isso aqui eu chamo de compartimento da amostra. É aqui que fica a amostra. Como é que é esse compartimento da amostra? É uma cubetinha, gente. É uma cubetinha que pode ser de vidro, pode ser de quartzo, né? E eu coloco dentro dessa cubetinha uma quantidade pequena de amostra. E a amostra tem que estar no estado líquido, tá? Então, essa onda eletromagnética, ela vai interagir com a minha amostra, certo? E parte dessa onda eletromagnética, ela vai passar. Então, olha, perceba o tom de azul, ó. Olha só, o tom de azul que essa onda eletromagnética está chegando. Esse tom de azul está associado com uma intensidade de luz, né, que eu vou chamar de P0. Então, o que é P0? Vamos dar nome aos bois. É a intensidade de luz que sai do monocromador. É a intensidade de luz que está saindo lá da minha lâmpada. Olha lá. Essa luz, essa onda eletromagnética, ela está saindo com uma intensidade muito forte. Ó, tá saindo lá da minha lâmpada com uma intensidade muito forte. Não é nem do monocromador, ela sai da lâmpada, né? O monocromador deixa passar, só ela. As demais o monocromador segura. Muito bem. Então, essa intensidade, ela vem de uma forma muito forte, tá? Vamos atribuir nome aos bois? Então, vamos supor que aqui, ó, essa intensidade seja 10, tá? Esse número não existe, fui eu que inventei, só para facilitar o entendimento de vocês, ok? Aí o que acontece? Quando essa onda eletromagnética chega e interage com a minha amostra, né? O que a gente já viu lá na introdução à espectrofotometria? A matéria, ela absorve radiação eletromagnética. Então, parte dessa intensidade, né? Então, se a gente pudesse enxergar essa onda eletromagnética depois que sai do compartimento da amostra, sem enxergar ela assim, ó, ela mais fraquinha. Olha lá. Tudo bem? Então, essa intensidade aqui eu vou chamar de P.
que que é P? É a intensidade de luz ou radiação eletromagnética, né? Porque a luz é só uma parte do espectro eletromagnético. Então é a intensidade, vamos chamar de luz, né? É a intensidade de luz depois que passa pela amostra. Certo? Então, ó, tá muito claro aqui, né? A intensidade de luz que chega na amostra é uma intensidade bem forte. Parte dessa radiação é absorvida pela amostra e aí parte sai, né? Então, essa intensidade de luz que sai eu chamo de P, certo? E aqui, no final, eu tenho um sistema de detecção. Eu tenho um detector, que é como se fosse um olho. Nossa, meu desenho é muito ruim. Ó, isso aqui é um olho, tá? Tudo bem? Só que é um olho muito mais poderoso do que o nosso. Então esse olho percebe essa diferença. Ele, ó, quando eu tiro a amostra, ele enxerga uma intensidade de luz bem grande, né? Que ele consegue mensurar, ó. A intensidade dessa luz é 10. Quando eu boto a amostra, o olho percebe que a intensidade dessa luz que está chegando, ela é menor. Então, aqui, ó, vamos dizer que essa intensidade de luz, P, seja 1. Certo? Muito bem. Então, vamos para um conceito importante que nós temos aqui, ó, que é o conceito de transmitância, que eu vou chamar de T. Certo? Transmitância. O que é a transmitância? Que eu represento como T, ó. Transmitância é P sobre P0. Então, aqui nós temos uma primeira fórmula útil, né? E um conceito importante que o tio tá definindo aqui para vocês. Ó, quando eu olho para o nosso exemplo, quanto que é? Ó, o que é P? P é a intensidade que está saindo, ó. Nesse caso, é 1. O que é P0? É a intensidade que está chegando. Nesse caso, é 10. Então, quando eu faço o cálculo aqui da brincadeira, né? Vou fazer de verde aqui, ó. Qual que é a transmitância para o exemplo que nós temos aqui, ó? A transmitância é igual à intensidade P, né? Que é a intensidade de luz que está saindo da amostra, que é 1, dividido pela quantidade que está chegando na amostra, né? A intensidade de luz que está saindo do monocromador e que, portanto, está chegando na amostra, que é P0. Ou seja, a transmitância é a fração de luz que passa, que no caso é 1/10. Só 1/10 da luz é que está passando pela amostra. Os outros 9/10 foram absorvidos pela amostra, tá? Então, a transmitância, ele é meio que o inverso daquilo que foi absorvido. É parecido com o inverso, né? Tudo bem aqui? Certo? Então, aqui, ó, a transmitância para esse exemplo que o tio tá dando é 0,1. Acabei de calcular a transmitância para vocês. Certo? Muito bem. Um outro conceito importante é a transmitância percentual. Transmitância percentual, que é a transmitância vezes 100. Para eu calcular a transmitância percentual, eu faço a transmitância vezes 100, tá?
Na verdade, é para transformar isso em a transmitância, que é um número cru, em um número em porcento, né? Então, quando eu olho para esse número aqui da transmitância nua e crua, né? 1/10 significa numericamente igual a 0,1, que é 10%, né? 10%. Então, quando eu multiplico, ó, a transmitância percentual, quando eu multiplico o 0,1 por 100, né, a transmitância percentual sai 10%. Tudo bem? É a mesma coisa, só que é percentual. Tranquilo, gente? Estão entendendo aí a brincadeira? Muito bem. Vamos, ó, tô dando nome aos bois, tá? Vamos definir isso aqui também, ó. Ó, essa distância que tá aqui, eu vou chamar de caminho óptico, tá? Que é a distância percorrida pela radiação eletromagnética. É a distância que a radiação eletromagnética interage com a minha amostra, ó. Então, eu tenho aqui uma cubeta com a minha amostra, numa dada concentração, e a radiação eletromagnética, quando ela adentra a cubeta, ela começa a perder energia para a amostra, né? Porque a amostra começa a absorver a energia dessa radiação eletromagnética. E aqui é bom a gente deixar muito claro que quanto maior for o caminho óptico, maior é a quantidade de radiação eletromagnética que é absorvida. Isso é muito intuitivo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Quando a gente está pensando só no caminho óptico, olha lá. Isso é muito intuitivo e muito fácil de enxergar, né? Ó, perceba que aqui eu tenho uma solução de sulfato de cobre de mesma concentração, né? Mas quando eu olho, não sei se no vídeo dá para ver direitinho, mas quando eu olho a parte de cima do balão volumétrico e a parte de baixo, dá a impressão que a parte de baixo é mais escura. Na verdade, não dá a impressão. Realmente, de fato, a parte de baixo está mais escura do que a de cima. Ora bolas, mas eles têm a mesma concentração. Parece que aqui está mais concentrado que aqui, né? Mas não, é porque aqui, ó, o balãozinho ele tem um caminho óptico maior, né? Então, olha só, vamos pensar na cubeta, ó. Isso aqui é a famosa cubeta, né? Você tem caminhos ópticos diferentes. Ó, eu pego a mesma cubeta, só que aqui o caminho óptico é pequenininho, aqui o caminho óptico é grandão, tá? Ó, a concentração aqui e aqui é igual, né? As concentrações são iguais, tudo bem? Ó, aqui ele está chamando de I0 e de I, tá? Mas vamos pensar em P0 e P, né? Aqui também P0 e P. Não importa, na verdade, a letra que você coloca, beleza? Então, olha só, essa daqui é a intensidade da radiação eletromagnética que está chegando na minha amostra, né? Se eu tenho, para a mesma concentração, se eu tenho um caminho óptico pequenininho, não vai dar tempo, né? O número de partículas que eu tenho no meio do caminho da luz, ele é menor, né? Então, é absorvido menos luz, menos radiação eletromagnética. Olha a potência da luz que está saindo depois, ó. Ela está saindo com uma potência razoável depois, né? Agora, quando o caminho óptico é maior, né? Olha só, a intensidade de luz que está chegando aqui, ela é alta, né? E aí a quantidade de luz que está saindo do outro lado, ela é bem fraquinha, né? Essa intensidade de luz. Isso se deu porque, apesar dessas concentrações das duas soluções elas serem as mesmas, né? A quantidade de partículas que tem no meio do caminho da luz, ela é maior, por causa do caminho óptico ser maior, certo? Então, houve tempo de mais partículas
absorverem mais radiação eletromagnética. Então, a quantidade de radiação que sai do outro lado, ela é menor. Beleza? Gente, o tio tá construindo conceitos com vocês que, de repente, agora vocês não estão entendendo muito bem para que serve, mas daqui a pouco vocês vão entender, tá? É por isso que quando você olha para um balão volumétrico com a mesma concentração do começo ao fim, você tem a impressão que, né, aqui dá a impressão que é mais concentrado que aqui, né? Mas não é a mesma concentração, é que o caminho óptico aqui é maior, então você tem mais mais radiação eletromagnética é absorvida nessa aqui embaixo, e aí você enxerga menos do outro lado, né? Essa questão de ser translúcido ou não, né, de você enxergar melhor do outro lado ou não, tem a ver com a quantidade de energia eletromagnética que é absorvida no meio do caminho. Ó, aqui eu estou enxergando muito bem do outro lado. Por quê? Porque pouca luz foi absorvida. A luz passa. Se a luz passa, eu enxergo do outro lado. Aqui eu enxergo menos do outro lado, porque a mais luz é absorvida, né? Se a luz é absorvida, é como se estivesse escurecendo, né? Na verdade está escurecendo, né? E aí eu consigo enxergar menos do outro lado. Ok, gente? Tranquilo? Então estamos só começando a conceituar algumas coisas importantes. Muito bem. Então, olha lá. Vamos aqui trabalhar com o conceito de absorbância. Falamos de intensidade de luz, falamos de caminho óptico, falamos das principais partes do equipamento e começamos a dar nome aos bois. Transmitância percentual, né? Então agora vamos pensar no conceito de absorbância. Bom, como está dando 27 minutos e o conceito de absorbância ele é meio complicadinho da gente trabalhar, eu vou parando o vídeo por aqui e no próximo vídeo eu vou continuar exatamente daqui, tá? Então, beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo.